Agora, pulando para anorexia, essa é uma doença também que é muito, acontece muito, é normal a gente ver também entre as pessoas, e a gente percebe muito porque a pessoa que tem anorexia, ela começa a ter uma perda de peso muito grande, mas é isso, ela tem uma perda de peso muito grande, e assim, ela não consegue mais encontrar roupa do tamanho dela. É uma pessoa, por exemplo, é uma menina assim, uma moça que tem 1,60 m, geralmente ela pesa 40, 30, né, 30 quilos, 40, 50, 30 quilos, e ela chega a colocar, ela chega a passar o dia com 300 calorias no estômago, 300, 400 calorias no estômago. É uma pessoa, né, geralmente é uma adolescente que ela é muito magra, né? E ela perde o peso muito rápido, é uma perda de peso muito rápido. Ela perde a vontade de comer, ela sente repulsa por comida, ela não come de jeito nenhum. E geralmente ela tende a ficar cada vez mais, né, magra. Então, o que acontece, né? Tem muitos gatilhos. Essa pessoa que tem anorexia nervosa tem muitos gatilhos. Tudo que a gente fala para essa pessoa é gatilho. É uma doença, assim, muito perigosa. E, assim, muitas pessoas, tem uma quantidade muito grande de pessoas, morrem muito mais pessoas com anorexia do que pessoas que com problemas psiquiátricos, né, como uma depressão, por exemplo. É uma doença muito grave. E é assim também a anorexia. Tanto na anorexia como na bulimia tem essa questão do esôfago. Quando a pessoa ela força o vômito, quando ela toma laxante, como ela toma diurético, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou lá, eu como uma comida que não está bem, aí eu me sinto mal assim, aí eu vou lá, vomito, e aí daquele dia eu passo mal, fico de cama, né, porque eu vomitei e tal, eu fico meio fraco assim. Isso acontece. Quando isso acontece uma vez ou outra, quando eu vomito, né, nesses casos não vai ter problema nenhum. Eu vou ter um pouco de mal-estar, porque aquele suco gástrico, ele faz mal, né, ele vai subindo assim e tal, porque é um suco gástrico que ele vai fazer mal. Mas nem tanto, porque isso acontece de vez em quando. Agora, no caso da anorexia e da bulimia, da anorexia purgativa e da bulimia também purgativa, esse ácido gástrico ele vai subindo pelo esôfago, depois ele passa na laringe, ele vai subindo para a boca, tal. O que acontece? A pessoa ela vai ter problema gastrointestinal, ela vai ter queimação no esôfago, vai chegar uma hora que ela vai ter problema na laringe, aquele ácido gástrico vai subir pela boca, a pessoa vai ter problema nos dentes, vai ter amarelidão nos dentes, muitas vezes cai os dentes da pessoa, chega um momento assim até que o médico tem que fazer traqueostomia na pessoa porque ela não consegue se alimentar. E também, às vezes, de tanta pessoa tomar laxante, diurética, a pessoa pode ter aquilo que a gente chama de síndrome do colo catártico. Síndrome do colo catártico. E tem várias coisas que podem acontecer com a pessoa que tem anorexia. Vários problemas assim relacionados à própria doença. Tá? E muitas vezes, a pessoa ela chega ao ponto de morrer justamente porque a pessoa ela perde um peso muito rápido assim, ao ponto de, por exemplo, o coração não funcionar direito, porque ele fica fraco, porque o corpo ele vai perdendo gordura e o coração chega um momento que ele não tem mais sustentação, ele começa a bater muito fraco e às vezes pode acontecer de a pessoa ter um mal súbito, sabe? Essa doença é muito grave mesmo. Aliás, todas, né? Tanto a anorexia nervosa como a bulimia nervosa e compulsão alimentar são muito graves. E também tem aquele transtorno alimentar que chama não especificado. O que acontece, gente, com o transtorno alimentar? Existe a escala de severidade do transtorno alimentar. Vamos supor, compulsão alimentar periódica. Como que a gente sabe que uma pessoa tem compulsão alimentar periódica? A gente sabe
pela frequência, tá, de compulsão alimentar periódica, por exemplo, uma vez por dia nos últimos 3 meses. No caso da bulimia nervosa, a gente conhece pela quantidade de purga, vamos supor, uma vez por dia nos últimos 3 meses. E geralmente, na anorexia nervosa, a gente consegue identificar a anorexia nervosa, a gravidade, pelo IMC, pelo índice de massa corporal, que é aquela conta básica que a gente faz, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Inclusive os médicos endocrinologistas, eles usam esse conceito, né, de IMC. Então, o que acontece é isso. Vamos supor, por exemplo, a compulsão alimentar periódica, o índice de gravidade, assim, nos critérios de gravidade, assim, vamos supor, de 1 a 3 episódios por semana nos últimos 3 meses é considerado leve, tá? De 1 a 3 episódios nos últimos 3 meses. De 4 a 7 episódios nos últimos 3 meses é considerado moderado. De 8 a 13 episódios nos últimos 3 meses é considerado grave. Agora, acima de 14 episódios, né? Ou seja, mais de 2 vezes de episódios por semana nos últimos 3 meses é considerado extremo. Isso tanto na compulsão alimentar como na bulimia nervosa. Agora, a anorexia nervosa é assim, como a gente se trata de IMC, índice de massa corporal, é assim, IMC de 17. Acima de 17, a gente consegue identificar como bulimia nervosa. 17, abaixo de 17, aí a gente consegue identificar como anorexia nervosa, tá? 17,99 é uma anorexia leve, tá? A gente tá falando de IMC, tá? 16 até 16,99 é moderado, tá? De 15 até 15,99 é considerado grave. Agora, abaixo de 14, aí é considerado extremo. Aí geralmente a pessoa ela precisa ser internada porque ela já está num estado assim. Muitas vezes a pessoa tem que fazer reintrodução alimentar, porque a pessoa não consegue mais se alimentar, ela está num estado assim. Às vezes a pessoa está acamada, então ela precisa ser internada mesmo. Aí ela está num estado assim muito grave. E essa é a anorexia, pessoal. Essa é a anorexia. E uma coisa muito importante, por que tudo isso acontece?